Olá, tudo bom, meus amores? Bem, quarto ano, hoje em nossa aula de ciências vamos trabalhar sistema respiratório. Na última aula nós estudamos o sistema cardiovascular, também chamado de circulatório, e hoje nós vamos trabalhar outro sistema que compõe a estrutura do nosso corpo. Aquele sistema que faz a gente inspirar e expirar, que faz a entrada do ar e a saída do ar. E assim acontece o tempo todo. Você, eu, todos nós podemos estar na rua, dormindo, correndo, seja fazendo qual for a atividade, não importa. Lá estamos inspirando e expirando, puxando o ar e mandando o ar para fora do nosso corpo. Mas uma pergunta: por que a gente respira? Já parou para pensar? Tia, a gente respira porque se a gente não respirar a gente morre. Também tá certo. Porque somos formados por células. Milhões de células, e cada uma dessas células precisa de um pouco de ar. A respiração é a função mediante a qual as células vivas do nosso corpo tomam o oxigênio e eliminam o gás carbônico. O sangue, ele circula pelo nosso corpo em minúsculos vasos sanguíneos e ele manda sangue para todos os nossos órgãos do corpo. E são os glóbulos vermelhos que levam o oxigênio para o nosso organismo e extrai o gás carbônico. Nos pulmões, os glóbulos vermelhos carregam o gás carbônico que estão no ar e novamente tomam a carga de oxigênio. Então, o sangue ele passa 2 vezes pelo pulmão, levando o ar, o oxigênio para o nosso corpo, depois que ele sai, liberando o gás carbônico. O sistema respiratório ele é formado por vias respiratórias que compreendem em cavidades nasais, faringe, traqueia, a árvore bronquial, que conduzem e aquecem, umedecem e filtram o ar que nós respiramos, que nós inalamos, essas partículas que estão no ar. Então essas partículas de pó, de gases que nós respiramos do ar, elas são irritantes. Então, antes de chegar ao nosso pulmão, ela passa o quê? Por essa árvore bronquial, que vai umedecer, que vai aquecer, que vai filtrar o ar, essas partículas que ficam no ar, antes de ir para o nosso pulmão. Aqui embaixo na imagem, nós temos a estrutura do sistema respiratório. O sistema respiratório fornece oxigênio e remove gás carbônico do organismo, auxiliando as células do metabolismo, atuando em conjunto com o sistema circulatório. O sistema respiratório também está envolvido com a vocalização, com a voz. E ele é formado pelo nariz, cavidade do nariz, faringe, laringe, traqueia, os brônquios e os pulmões. Observe aqui na imagem. É formado pelo nariz, vou repetir novamente, pela cavidade do nariz, pela faringe,
pela laringe, traqueia, brônquios e os pulmões. Observe aqui que lá embaixo nós temos o diafragma. Esse diafragma aí, ele é um músculo que contrai e relaxa no momento da respiração, fazendo com que o ar entre e saia do nosso corpo. E observe que ele fica localizado abaixo dos pulmões. As duas cavidades por onde o ar entra no sistema respiratório são chamadas de fossas nasais. Os pelos que ficam dentro, no interior do nariz, retêm as partículas que entram pelo ar. Então, nós temos pelinhos dentro do nosso nariz. E esses pelinhos, para que eles servem? Eles servem para filtrar, como a tia falou, né, da outra vez, respirar. Quando a gente respira, no ar tem partículas de pó e gases. E esses gases, eles vêm irritando, né, o nosso nariz. Muitas vezes por isso que a gente fica com o nariz coçando, por causa do quê? Dessas partículas. Então, esses pelinhos, eles servem para quê? Para filtrar o ar, para purificar o ar que vai entrar para os nossos pulmões. As fossas nasais e as narinas é por onde o ar entra e ele sai. O ar também pode entrar e sair pela cavidade oral, né? No caso, pela boca. Porém, é mais comum que ocorra pelas narinas, porque você inspira pelo nariz e na hora que você vai colocar para fora, você faz isso o quê? Com a boca aberta, é melhor, porque você não vai ficar com uma respiração cansada. Porque a respiração correta é feita assim, você puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Geralmente você faz muito esse tipo de exercício, né? Você pratica esse tipo de respiração quando você vai fazer uma atividade física. Você inspira e expira pela boca. Inspira pelo nariz e expira pela boca, tá? Então, as cavidades nasais, também chamadas de fossas nasais, localizam-se logo após as narinas. Olha aqui, tá vendo ali, ó? Logo após o nariz. Ali fica as fossas nasais. Elas localizam-se logo após a narina. Entre as funções das cavidades nasais está o aquecimento do ar e a retenção da poeira e de outras partículas sólidas, como eu já falei. Logo após ali, nós temos a faringe. Tá vendo a faringe? É um órgão tubular. Tá vendo? Que pode fazer parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Por isso que eu tinha falado, né, eu li aqui em cima, tá vendo? Que nós temos o que? No nosso organismo, o sistema respiratório e o sistema circulatório trabalhando junto, tá? Eles estão o quê? Atuando em conjunto. A laringe é esse pontinho azul aí, ó. Ela liga a faringe à traqueia. Nela se localizam as cordas vocais. É por isso que a laringe é um órgão da fonação, da voz, da fala, do fonema.
E esses é só esse pedacinho azul, tá? Que é a laringe. Já esse tubo aqui, com anéis, tá? Esses anéis aí, eles são cartilaginosos, tá? Esse aí, esse tubo aí é a traqueia. Ela é semelhante, né, a uns tubos de anéis cartilaginosos. Daí partem os brônquios, um para cada lado, o lado direito e o lado esquerdo, tá bom? A traqueia eu já expliquei para vocês aí agora. O diafragma, como eu tinha falado, né? O diafragma, ele é o músculo que fica situado embaixo do pulmão. E é onde se apoia. Quem se apoia ali? O pulmão, né? Separa o tórax do abdômen e está relacionado com o movimento da respiração. Então, como eu falei aí, o diafragma, ele é um músculo. Ele que contrai e que relaxa no momento da respiração, fazendo com que o ar ele entre e ele saia do nosso corpo, tá? Ele fica bem assim localizado abaixo dos pulmões. E nós temos dois pulmões, um pulmão do lado direito e um pulmão do lado esquerdo. Os pulmões são os principais órgãos da respiração. Ele se localiza ali no tórax, sobre o diafragma, que é o músculo responsável pelos movimentos respiratórios, tá? O diafragma que é responsável, que é esse músculo que é responsável pelo movimento respiratório. E os pulmões, ele é o órgão principal da respiração. E ele é revestido, tá? Ele é envolvido por uma membrana muito fina, que é chamada de pleura, tá? Então, os pulmões são os principais órgãos da respiração. Ele se localiza no tórax, sobre o diafragma, que é o músculo responsável pelos movimentos respiratórios. E eles são envolvidos, né? Os pulmões são envolvidos por uma membrana fina, e essa membrana fina é chamada de pleura. E agora nós temos os brônquios. Qual é a função dos brônquios? Deixar o oxigênio penetrar nos pulmões através de suas ramificações, que são os bronquíolos. O sistema respiratório, ele também é um sistema vital para o funcionamento do nosso corpo, igual ao sistema cardiovascular. Porque a sua principal função é a respiração. E para isso, né, e para que ocorra a respiração, é necessário que algumas estruturas estejam presentes para que o ar ele entre e ele saia do nosso corpo, para que o nosso corpo venha receber o oxigênio e liberar o gás carbônico. Então, preste bem atenção nesse esqueminha aqui. Da boca até o diafragma, nós temos órgãos, tá? Temos o nariz, temos a boca, o nariz, temos a faringe, a laringe, os pulmões, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos, o diafragma. Todas as vias respiratórias das nossas narinas, até o bronquíolos, se mantêm úmidas. Eles não ficam ressecados. Eles estão sempre úmidos pela presença da capa de células, denominada epitélio. Esse epitélio, ele produz uma substância chamada muco. É por isso que às vezes quando sai do nosso nariz, você cria aquela secreçãozinha, aquela água. Esse muco, ele umedece o ar
e impede que as delicadas paredes dos alvéolos se sequem e, ao mesmo tempo que apanha as partículas de pó e as substâncias estranhas, o epitélio tem algumas células, tá? Essas células que existem no epitélio, elas são células tipo cílios dos nossos olhos. E esses cílios são uma espécie de pelos na superfície da célula, que tem um movimento ondulatório. Esse movimento faz com que o muco ele flua lentamente até a laringe, como você pode ver ali, tá vendo? E depois o muco e as partículas que levam presas no... Elas ficam aqui, ou elas são degludidas ou elas são expelidas, são lançadas para fora através da tosse. Então, a respiração é uma função essencial do nosso organismo, né, que consiste em fornecer oxigênio ao sangue, e esse oxigênio ele é levado a todas as células do nosso corpo. Sem o oxigênio, os tecidos e o nosso organismo inteiro não poderia viver. Doenças respiratórias. As doenças mais comuns que atacam o aparelho respiratório são a gripe, asma, enfisema pulmonar. Geralmente, enfisema pulmonar acontece nas pessoas fumantes, né? Bronquite, pneumonia e tuberculose. Existem outras, mas essas aí são as mais comuns. Como podemos cuidar do nosso sistema respiratório? Quais os cuidados que nós devemos ter? Lavar bem as mãos, evitar aglomerações em locais fechados, não fumar, manter a rinite alérgica sob controle, tomar a vacina da gripe, manter-se hidratado, beber bastante água, dormir de 7 a 8 horas por dia, manter a umidade no ar.